Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Sequoia Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão para Auxiliar na Produção Industrial. Nós estamos na videoaula de número 19, essa videoaula vai ter uma duração de 15 minutos. Nós estamos na folha 49 da apostila, lembrando que a apostila tem 60 folhas, tá bom? Então você que está chegando agora, por favor, por gentileza, assistam o restante, né, as videoaulas anteriores, para você entender o momento que nós estamos, tá ok? Então vamos dar continuidade. Então, por exemplo, na produção sob encomenda, o arranjo físico é feito com base no produto. Como o desenvolvimento do produto pode ser complexo e demorado, as máquinas e equipamentos são colocados à sua volta, enquanto o produto que está sendo montado fica no centro. Bom, outra coisa muito importante que o professor me falou, quando você vai desenvolver esses arranjos físicos, você tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho, tá pessoal? É muito importante hoje a questão ergométrica, tá certo? Então você tem que ter as engenharias, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho. Nossa, professor, mas para fazer uma faca, tantos engenheiros, bom, é para isso que as faculdades de engenharia estão aí, né? Para formar engenheiros. E é para isso que a lei está aí, para reconhecer o engenheiro como sendo um profissional qualificado para esse tipo de coisa, tá bom? Você só vai entender isso quando você chega na frente dos aplicadores de lei, juízes e advogados, que uma pessoa se acidentou ou está com algum problema de saúde por uma questão ergométrica, tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho um joelho aqui ferradermo, tenho um joelho muito danificado. Foi uma época da minha vida que eu não saí de dentro de um avião e os aviões, os espaços entre uma poltrona e outra era muito apertado. Então eu fazia muitas viagens demoradas, 4 horas, 5 horas dentro de um voo e aquela baixa temperatura do ar-condicionado, e isso estourou o meu joelho, tá? O próprio ortopedista falou para mim. E hoje, para mim viajar de avião, eu tenho que viajar no corredor para esticar a perna, porque senão eu não aguento. E olha que já aumentaram um pouco mais o espaço, algumas poltronas até deita como se fosse uma cama, né? Nos voos internacionais isso já é menos complicado, mas nos voos comerciais, por exemplo, Ponte Aérea São Paulo, Rio de Janeiro, as aeronaves eram muito apertadas, parecia uma lata de sardinha, pessoal, tá? Agora já mudou um pouco mais. Mas o que eu quero dizer, não é falando das empresas aéreas, não é isso, eu estou dando exemplos, tá? O que eu quero dizer é que é muito importante envolver um engenheiro de segurança do trabalho, porque ele vai estudar a questão ergométrica. Não adianta fazer uma linha de produção para ter um processo de produção rápido, para não ter gargalo na produção, eu já falei sobre isso, e você ferrar com o homem, né? O homem ainda é a base da pirâmide de tudo isso, tá ok? Então aqui nós temos processo produtivo, matéria-prima para a produção do lote de primeira cerâmica, matéria-prima para a produção do lote de segunda cerâmica. Então máquina X, máquina Z, produto final cerâmica lote 1. Máquina Y, produto final cerâmica lote 2. Então aqui ele está mostrando um processo de produção contínua, tá? Desculpa, em lotes, onde ele tem dois processos, cerâmica 1 e cerâmica 2, como está o autor da apostila aqui colocando. Na produção em lotes, as máquinas e equipamentos são organizados por processo, podendo adaptar-se a diferentes produtos. Então nós temos aqui a entrada, máquina X, processo produtivo, a máquina Z, saída, a máquina Y, exemplo de layout para a produção contínua. Já na produção contínua, o arranjo físico distribui as máquinas e equipamentos em locais previamente determinados. Então, os produtos e serviços fluem continuamente no decorrer do processo produtivo, que é sempre o mesmo. Os diagramas servem apenas para ilustrar a disposição das máquinas no espaço físico. Ok? Está chegando aqui essas mensagens aqui só por Deus. Não se esqueça de que há pessoas fazendo toda a engrenagem funcionar. Verdade, tá? O homem ainda é o centro das atenções. Fique atento. O objetivo do arranjo físico é garantir um processo produtivo equilibrado e balanceado, evitando gargalos, folgas e estrangulamentos ou ociosidade ao longo do fluxo. Assim, ninguém fica parado, nem tem que se sobrecarregar de produção. O ideal é isto, mesmo conseguir um fluxo uniforme ao longo de todo o processo produtivo, cuidando da fábrica, a manutenção das máquinas, tá certo? E seu Célio está precisando se preocupar mais com seu maquinário. Das 5 máquinas de costurar couro, 3 acabaram de queimar. A situação já que não vinha muito bem, então piorou. Mas convenhamos, há quanto tempo seu Célio não faz manutenção nessas máquinas? Bom pessoal, eu tenho aqui um curso, tá, de gestão na manutenção, módulo básico, manutenção industrial, onde é muito importante conhecer o que é manutenção preditiva, preventiva e preventiva, tá? Preditiva, preventiva e preventiva, tá certo? 3 tipos de manutenção. Então, no caso aqui, o seu cérebro não tem nenhum dos 3, nem tem a preventiva, nem tem a preditiva e nem tem a preventiva, tá certo?
Então, pessoal, vamos estudar, pessoal. Vamos aprender. Já que está fazendo um curso de gestão para auxiliar a produção industrial, vamos entender um pouquinho sobre mecânica. Então, tem um curso muito bom, tá? Como é os cursos gratuitos, são patrocinados, você pode fazer, depois desse curso, você pode fazer um curso de gestão e manutenção, módulo básico. Já que você é um auxiliar, olha só, pessoal, quando eu comecei minha vida profissional, eu comecei como auxiliar, mas sabe qual era o meu diferencial? Eu estudava. Então, rapidamente eu fui promovido, rapidamente em São Paulo, na época que o estudo não era tão exigido, eu já estudava muito. Então, sempre, mesmo não, naquela época, nos anos 80, 90, por aí, mesmo o estudo ali, ensino médio era o top, tá? Quem tinha curso técnico em engenharia, meu Deus, era um doutor. Então, era Senai ensino médio, era curso profissionalizante ensino médio, isso era o top. Hoje, isso é apenas um referencial, já não é mais o top. Tá? Então hoje o cara quer a faculdade, ele quer o ensino médio, ele quer a faculdade, ele quer o curso profissionalizante, ele quer a pós-graduação, ele quer tudo, ele quer o melhor. E então bota uma coisa na sua cabeça: na gestão da quarta revolução industrial nós temos um significado importante. Aprenda pela manhã, desaprenda meio-dia e volte a aprender à tarde, senão você fica para trás, tá bom? E é obrigação dos nossos governantes passar essa mensagem para a gente. É por isso que o governo já 4 anos atrás mudou os conceitos do ensino médio, tá ok, pessoal? Então, seu cérebro precisa saber que máquina também tem necessidade de reparos e de atualização. Não é eterno nem perfeito. Peças, máquinas, equipamentos, objetos em geral sofrem desgaste com o tempo e uso e é preciso cuidar da manutenção. Quanto melhor a manutenção, maior será o tempo de vida útil e certamente melhor será o seu desempenho. Você já pensou em como você cuida da manutenção dos seus objetos em casa e do seu trabalho? Com que frequência você faz a manutenção dos seus equipamentos? Observe agora quais são os tipos de manutenções existentes. Em seguida, pense em que modo aprender sobre como esses processos podem ajudar você na sua vida em geral. Tipos de manutenção. Existem 2 tipos de manutenção: preventiva e corretiva. E temos também a preditiva. Tá? Tem empresas que mantêm a preditiva, que ela é antes da preventiva. E depois vem a corretiva. São 3 processos, tá bom? Professor, você está me deixando doido. Então não, faça o curso de gestão na manutenção industrial módulo básico, que você vai ver que essa linguagem é super fácil. A manutenção preventiva consiste numa programação de vistoria das instalações, de modo a prevenir possíveis falhas no funcionamento das máquinas. A manutenção preventiva não deve prejudicar o funcionamento da fábrica. Para isso, dependendo do caso, precisa ser agendado com bastante antecedência para não gerar impacto na produção. Lembre-se, equipamento parado é custo desnecessário e perda de dinheiro. O objetivo da manutenção é manter máquinas, equipamentos e instalações em perfeito estado para que não apresente problemas e com isso não interrompa o fluxo de produção nem reduzir a eficiência total. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, nós temos aqui duas situações com relação à questão da manutenção. Vamos falar da indústria de produção seriada e vamos falar da indústria de produção de transformação. Eu já dei esse exemplo para vocês. Na faculdade a gente usa muito isso. Para não ficar falando de indústria de produção, então, a indústria de produção seriada, uma indústria de carro, de sabonete, é um frigorífico, ela só produz aquilo, constantemente, linha de produção fazendo aquilo. Na indústria de transformação, você pega matéria-prima e transforma em matéria-prima, tá certo? Você nunca tem um produto final, sempre alguma coisa. Vou dar um exemplo: petróleo. Se você vê uma torre de destilação dentro de uma refinaria de petróleo, você tira vários produtos do petróleo. Isso é uma indústria de transformação. Agora, se falando em manutenção, nós temos manutenções que elas são obrigatórias por lei. Vou dar um exemplo: inspeção NR3 em vaso de pressão. Então nós temos vaso de pressão categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4 e categoria 5. Então nós temos uma norma do Brasil, que é uma norma regulamentadora pelo Ministério do Trabalho, chamada NR13. Dentro dessa norma você tem o quê? Uma tabela que ela diz cada vaso de pressão desse, a periodicidade para você fazer uma inspeção. Então, por exemplo, um vaso de pressão categoria 1 é uma caldeira, um pulmão de vapor, é um compressor. Esse equipamento, todo ano você tem que parar ele, você não pode passar de 12 meses sem fazer manutenção. E para fazer manutenção nele, você tem que seguir alguns procedimentos. Aí você tem que ler o ASME 5 para entender qual é o procedimento que você tem que fazer nesse equipamento. Tá vendo, pessoal? Então, uma indústria petroquímica, o planejador, né? A pessoa que trabalha no planejamento industrial, que essa era a minha função, ele tem que manter isso tudo dentro de um calendário. Então, a produção, os engenheiros de produção, junto com o pessoal da área de inspeção de equipamentos, tem que trabalhar em conjunto para saber quando vai parar essa unidade. Então, tem que pegar tudo de manutenção para fazer e fazer nesse dia. Não pode parar hoje uma coisa, amanhã para a elétrica, amanhã para isso. Não, tem que parar tudo. Aí tem que juntar tudo, colocar no cronograma de parada, parar a fábrica e o couro comer. Pronto. Vamos para a linha de produção industrial, produção em série. Aí já é diferente.
Você também tem esses equipamentos, mas geralmente você tem equipamentos estacionários. Ou seja, vou dar um exemplo, uma empresa que trabalha com caldeiras, ela precisa do vapor. Vou dar um exemplo, empresas que trabalham com termoplastia, você precisa às vezes de vapor dentro dessa empresa. Então o planejamento também tem que entrar num acordo, nunca vai parar a fábrica totalmente como para uma indústria petroquímica ou para um setor. No caso da indústria de transformação, você para unidades. Naquela unidade, tudo que é para ser feito tem que ser feito naquele dia. E você tem que regularizar o estoque para que aquele dia, ou 2 dias, ou 3 dias, uma semana, sei lá, aqueles dias parados não traga problema para o seu cliente, tá? Por falta de matéria-prima, tá certo? Bom, por que fazer manutenção preventiva? Reduz interrupções de trabalho causadas por defeitos nos equipamentos e máquinas, aumenta a vida útil das máquinas e equipamentos, reduz custos operacionais, pode acontecer em momentos mais convenientes para o sistema produtivo, desenvolva nas pessoas uma cultura de cuidado no manuseio das coisas, evite contratempos inesperados, permita garantir que as máquinas estarão funcionando em suas melhores condições de operação. Hoje, muitas empresas, elas trabalham com um sistema de qualidade total, ou seja, não mais um operador de máquinas industriais, um gestor de máquina industrial. Professor, o que é isso? É uma pessoa que reúne algumas habilidades, ele tem a habilidade de tanto operar, como ele tem esse conhecimento de gestão. Por isso, pessoal, que você às vezes despreza um curso desse, mas quando você bate na porta de uma empresa e você apresenta um certificado de um curso de gestão de auxiliar de produção, assinado por um profissional habilitado como eu, e a pessoa vai até esse certificado e comprova essa qualidade, você é visto com outros olhos, porque a pessoa sabe que você é um profissional qualificado. Não é possível que você passe por um curso desse e ainda continue com aquela visão arcaica, né? Aquela visão sistemática de só enxergar uma coisa. Você tem que enxergar um contexto total de uma linha de produção, tá bom? Aí você tem aqui a manutenção corretiva, ocorre quando as máquinas dão problema, por isso é menos indicado, uma vez que está focado em verificar o funcionamento das máquinas, só quando dão problema. É arriscado uma vez que não se pode prever quando vai acontecer um problema e leva à interrupção do fluxo de produção. Eu mesmo, 3 coisas me preocupam com o meu carro. Primeiro é pneu balanceado, pneu calibrado, troca de óleo, tá certo? E limpeza. É muito importante para que o carro se mantenha em condições de trabalhar, né, pessoal? Então vamos lá. Agora é com você. Que tipo de manutenção seu cérebro deve fazer nas máquinas dele? E você nas suas? Pense a respeito e anota. Fazendo e aprendendo. Você anda de bicicleta? Se você não anda, é provável que conheça alguém que tenha esse hábito. Você já parou para pensar como é importante que sua bicicleta esteja sempre em ordem e passe por revisões gerais sempre que possível? Mas atenção, verificações e pequenos reparos não requerem muita técnica e você ou aquele amigo ou amigo pode fazer isso em casa antes de sair para pedalar, desde que tenha as ferramentas adequadas. Afinal, o que vale mais a pena? Reservar mais 5 minutos fazendo manutenções ou correr o risco de que uma peça se quebre e você sofra um acidente? Pessoal, por favor, tá? Não vá ficar em casa mexendo onde vocês não sabem, mexendo com coisas elétricas, mexendo com coisas que vocês não têm conhecimento, televisão, equipamentos eletrônicos, vocês podem sofrer danos colaterais irreversíveis, tá bom? Então, se uma coisa quebrou na sua casa, até mesmo uma bicicleta, por favor, leve até um especialista, leve um profissional habilitado. Ah, mas na apostila diz que eu posso fazer a manutenção. A manutenção que ele está falando é você calibrar o pneu da sua bicicleta. Isso você não precisa levar para ninguém fazer, nem pagar ninguém para fazer. É só chegar num posto de gasolina, colocar as libras necessárias e acabou. Nós estamos falando de manutenção, desmontar, montar, tirar pedal, tirar roda, arrumar raio, essas coisas, pintar. Às vezes você não tem os equipamentos e você pode sofrer aí um acidente, isso não é muito legal, tá bom? Bom, então nós vamos ficando por aqui nessa videoaula, tá certo? Pessoal, eu tô vendo que a gente não vai ir até a videoaula número 23, porque nós estamos na folha 53. Bom, graças a Deus, né? Tá caminhando. Então eu convido vocês a vir para a videoaula de número 21, tá bom? Videoaula número 21. Vem comigo, pessoal. Um abraço.